A situação do Reino dos Anões não é nada boa, cara. A gente viu que eles já foram obrigados a se mudar por causa dos Quagoa. Mas, cara, essa nação aí, na verdade, já sofreu bem mais do que você imagina. E, inclusive, teve uma queda devastadora, mano. Essa queda aí foi, inclusive, o que fez a reorganização do Reino dos Anões para a história atual, de fato. Então, vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho para você entender todo o contexto desse passado da história, tanto da derrota completa dos anões até a ascensão deles de novo. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A história do Reino Anão começa há mais ou menos 200 anos no passado. O país que permanece quase completamente isolado do mundo por um longo período de tempo até que a Era dos Três Heróis surgiu. Nessa época aí, a cidade dos anões prosperaram e essa era considerada a Era do Ouro do Runecraft. De fato, as runas eram as mais brabas que existiam, feitas pelos anões. No entanto, esses anos terminaram quando a nação foi atacada por um dos deuses demônios que existiam, que destruiu a antiga capital e forçou os cidadãos a fugir para poder sobreviver. Durante esse ataque aí, a maioria dos membros da família real foi morta, e aqueles que permaneceram decidiram deixar o reino para poder juntar e se lutar contra eles. O seu último rei era conhecido como o artesão mágico Reiner Runsmith, que era um herói imortalizado através das lendas, que são histórias contadas até hoje, cara. Há 200 anos no passado, a nação consistia em 4 cidades subterrâneas, das quais haviam construído e estavam sempre espalhadas em todas as cavernas subterrâneas das montanhas de Arzelísia. Por quê? Cada uma se conectava por uma série de redes de cavernas lá dentro. No entanto, antes dos eventos atuais acontecerem, essas cidades acabaram diminuindo para 2, porque uma delas foi completamente dominada. Os habitantes do Reino Anão, então, sempre estavam em conflito com outros habitantes da Montanha de Arzelísia. Particularmente, a gente está falando dos semi-humanos aí, semelhantes às topeiras, conhecidas como os Quagoa. Pois é, o Reino Anão estava em conflito com o clã dos Quagoa devido às disputas de minerais encontrados dentro das Montanhas de Arzelísia. Seu relacionamento atual é tão ruim que é basicamente matar quando tivesse à vista um do outro para poder sobreviver e conquistar mais uma parte. Então, basicamente, agora se tornou uma guerra gigante, mas isso já vinha vindo dos antepassados a partir da destruição do Reino dos Anões. No arco do herói do Homem-Lagarto, por exemplo, o Reino dos Anões foi mencionado como um dos exemplos de informações que o Ainz, como Momon, obteve do mestre da Guilda do Mágico de Errantel. Zenberu também mencionou a Zariusso sobre uma ligação direta que ele aprendeu com os anões, que dizia que amigos bebiam sempre juntos e se tornavam amigos mais firmes ainda. Ele também aprendeu muito mais com o anão em todas as suas viagens, como recebeu uma lança de guerra com a assinatura e lembrança do anão, né, no seu encontro. Zariusso sempre estava se lembrando de algumas informações sobre os anões de Zenberu, que afirmava que eles eram uma espécie montanhosa que era uma espécie excepcional em relação a metal. Também tinha a grande lenda heróica, né, do artesão mágico que fundou o Reino dos Anões de fato. Era algo muito diferente do que a gente já viu até agora. Mas quando as nações humanas discriminavam as raças como os elfos, os anões ainda assim foram considerados algumas exceções, especialmente para o Império Baharut, devido a essa relação comercial que eles tinham. O Império Baharut tinha, né, um contrato aí, entre aspas, com os anões. Eles tinham a garantia de proteção justa sobre a lei de toda aquela nação. Foi mencionado que nas montanhas da Arzelísia também, o Reino dos Anões ficava entre o Reino Restiz e o Império de Baharut. No entanto, mesmo que as elites existissem ali, muito poucas pessoas sabiam a localização exata do país dos elfos ou qualquer outra coisa sobre a cultura deles. A interação entre eles e outros países era geralmente restrita apenas a acordos comerciais ocasionalmente. E isso a gente está falando de 200 anos no passado. Inclusive os anões nessa época exportavam as suas armas de runa para todo o Império, até que o seu rei na época visitou eles. Mas 100 anos depois, todo o comércio de itens artesanais de runa acabou cessando, parou. O atual Império agora só se envolve no comércio de forma limitada com os anões devido à falta de lucro para eles conseguirem fazer isso. Principalmente pelo fato de que as armas rúnicas dos anões acabaram caindo em declínio depois de muitos anos, né? Em vista inclusive de ter aparecido um player dentro desse mundo novo aí que veio de Brasil e já chegou utilizando magias tão próximas quanto uma runa. Isso acabou deixando os anões meio que com o pé atrás, né, com relação a isso. Muitos anões, inclusive, como foi dito até nesse último episódio, se tornaram magos ao invés de ser runecrafts, né? Então, culturalmente falando aqui, os anões preferem viver nas cavernas subterrâneas das montanhas para poder praticar o seu artesanato lá.
No entanto, eles não parecem se importar em interagir com alguns humanos e semi-humanos que estejam do lado de fora, porque eles formaram pouquíssimas relações com o passar da história. As únicas relações formais que eles conseguiram fazer foi comercialmente com o povo do Império de Bahamut apenas, integrando e também com a interação com o povo dos lagartos, né? Pelo menos um deles. Todos os anões, é uma coisa que é certa, adoram álcool, e na maioria gastam uma grande parte dos seus salários para poder comprar bebida, cara, e até levam pequenos frascos dessa bebida aí pro trabalho para tomar alguns goles regulares, mesmo que seja proibido e geralmente seja tolerado de qualquer maneira. Os anões, mano, porra, tu não vê anão sem estar bebendo, né? Isso aí é real. Toma cachaça, c... O Reino Anão era o lar de várias runas, da qual os ferreiros antigos se orgulhavam. No entanto, essa arte declinou depois que o reino abriu as suas fronteiras para o mundo no exterior há 200 anos também. Como a introdução dessa nova técnica de mágicas que a gente falou, principalmente o Tier Magic, que era muito mais eficiente, a Runecraft se desatualizou e quase foi esquecida até a aparição do Ainz. Não se sabe o tipo de fé que o Reino Anão segue para isso, né, com quem que eles acreditam, mas em suma a gente sabe que existem sacerdotes da Terra lá, que governaram tudo e que tem a ver com a magia de fato. É possível que isso esteja relacionado diretamente ao tempo dos grandes deuses que existiram no passado também, mas isso aí não tem como a gente especificar. Bem como no passado também da sua nação, ela era uma monarquia, governada por um rei. Só que agora não existe mais depois que os últimos membros da linhagem real saíram para lutar contra os deuses demônios que apareceram, e agora quem governa é um grupo de 8 anões chamado Conselho de Regência, que vai aparecer pra gente nos animes já já. No entanto, o Conselho de Regência parece permanecer totalmente separado da situação atual, e eles não estão preocupados com a acumulação dos Quaggoas do lado de fora da sua porta. Os caras não estão nem aí. Isso é que eu chamo de governar, hein? Pô, tá nem aí o que tá acontecendo, até ele mesmo bom de rodo. Os atuais membros que compõem esse conselho são o Sumo Sacerdote da Terra, que é o chefe do Templo da Terra Anã, o The Forest Master, que é o chefe da Oficina de Ferreiro, o Comandante-Chefe, que é o chefe das Forças Armadas. Eles sempre juntam, né, dão essa mesclada em várias artes diferentes. Temos o Diretor de Produção de Alimentos também, que é o chefe da produção de alimentos no geral, como o próprio nome diz, e o Secretário do Gabinete, que é o Secretário do Conselho de Regência. Sem contar o Brew Master, que é o chefe da produção de cerveja, e também o Mestre de Caverna de Minas, chefe da mineração, e o Mestre da Guilda do Comerciante, né, chefe de todas as relações exteriores que a guilda tem lidando com comércios. Além disso, todas as minas dentro do reino são nacionalizadas direto, o que significa que qualquer mineral que seja escavado dessas minas, por lei, essas pessoas têm que fazer um pagamento ao governo a partir desse pedaço aí para poder manter ele. No entanto, não se aplica nenhum mineral escavado nas minas de túneis abandonados. São apenas os túneis que fazem parte do Reino dos Anões. O que eu acho interessante é que cada um dos líderes que estão envolvidos, como a gente estava falando, são líderes que de fato estão aí nas partes mais importantes: mineração, alimentação, relações exteriores, exército, né, o militarismo no geral. Então são todos os líderes mais cabeças, né, mais capacitados com relação a todas as partes divididas de dentro do reino, mais específicas e mais importantes, todas as partes essenciais no geral. Tudo de bom por aí. E durante a visita do Ainz, que a gente começou a residência do promotor Senhor Marcial, o Ainz vê o artesanato anão na coleção do Osk. A gente já viu isso acontecer. O seu proprietário até comentou que a peça de coleção que chamou a atenção do Ainz tinha sido criada por um artesão anão do Reino Anão há cerca de 150 anos atrás. E isso levou a ele a ter interesse pelos anões. Só que, logicamente, há 150 anos atrás, aí o negócio já estava sendo extinguido, né? Já estava acabando essa parada de Runecraft. Então era uma das últimas peças que estavam sendo criadas. Depois, o Conselho de Regência se reuniu com o Reino Feiticeiro para poder falar sobre a criação de algumas relações comerciais aí, né, com o Reino Anão. O Reino Feiticeiro vai se oferecer para emprestar ao Reino Anão todos os seus mortos-vivos para usar como uma força de trabalho militar em troca de uma parte dos seus lucros que eles produziram a partir de lá. Ele também se ofereceu para reconquistar a antiga capital de Felbercana, que estava na mão dos Quaggoa e dos Dragões de Gelo, os Frost Dragons, em troca do Reino dos Anões, e entregar todos os praticantes de Runecraft do reino ao Reino Feiticeiro. O Conselho de Regência hesitou em aceitar a oferta do rei de início aí, mas acreditando que ele queria usar o Reino Anão para destruir ele e vice-versa, mano, era algo que ficava um pouco na cabeça dos anões, assim, sem saber se era uma boa escolha ou não. Eu teria escolhido, mas eu conheço a história toda por trás, né, assim como você. Mas eles acabaram finalmente aceitando isso, vendo que precisavam acabar com a ameaça dos Quaggoa, porque os Quaggoa poderiam acabar destruindo tudo que eles tinham agora, o que tinha restado apenas dos anões.
Então, mano, o Rei Feiticeiro conseguiu reconquistar Felbercana, contudo, né, devolveu ao Reino Anão a sua antiga capital, o Conselho de Regência honrou sua parte do acordo e entregou todos os Runecrafts na mão do Reino Feiticeiro. No entanto, o Forge Master do Conselho de Regência roubou um pedaço de lingote de metal no valor desconhecido do Rei Feiticeiro e simplesmente desapareceu. Isso foi prejudicial para ele e encerrou a primeira interação direta entre as duas nações com uma nota um pouco agridoce com relação a isso. Lógico que o Ainz ia ficar bolado se alguém roubasse ele, pô, qualquer um ia ficar, por mais que seja um lingote muito nada pra ele, tá ligado? Mas mesmo assim, isso acaba abalando um pouco da confiança do Ainz com o Reino dos Anões. No passado, galera, a gente sabe que todos os assuntos militares eram tratados pelo exército anão, e principalmente a linha de defesa para a capital anã era uma fortaleza que ficava em frente ao grande desfiladeiro separando o sul do norte. Era a única rota de acesso principal dessa capital anã aí, era através de uma ponte suspensa. Por causa disso, a fortaleza foi construída em frente à capital, porque os inimigos seriam forçados a simplesmente concentrar os seus ataques ali. Por isso que os Quagoa nunca conseguiram invadir até o momento a capital dos anões. Eles simplesmente se seguraram até o momento, né? Lógico que a gente já viu que os Quagoa começaram a desenrolar alguma coisa que pode chegar a eles conseguirem entrar na capital, mas não vai acontecer não. Então, depois de eles se estabelecerem alguns acordos comerciais aí entre o Reino Feiticeiro e o Dwarf, né, o Reino dos Anões, presume-se que os mortos-vivos, como Cavaleiros da Morte, por exemplo, foram implementados como força defensiva do Reino Anão, além, né, da ponte ali. E durante o reino do Conselho de Regência, um dos anões acreditava que a sua nação teria continuado contando com a força do Rei Feiticeiro pelas próximas décadas. Eles queriam que o Rei Feiticeiro ajudasse, até porque era uma superpotência no geral, né? Então nada mais justo. Depois disso, vários anões foram enviados para o Conselho Técnico para ajudar os esqueletos, né, do Reino Feiticeiro e pavimentar as estradas de Errantel, porque o Ainz estava erguendo um novo império por ali. E de acordo com os anões que vivem no Reino Feiticeiro, né, eles afirmam que o Reino dos Anões começou a usar vários mortos-vivos para outros fins também, como um trabalho manual, além do apoio militar no geral, né? A gente está falando de, sei lá, plantações, por exemplo, e trabalhar em outras coisas de fato. A gente pode falar agora até com relação ao Restiz, cara. No relatório que o Zanak deu, foi mencionado que Errantel e a nação Anã iniciaram essas relações comerciais. Eles estavam com trocas de minérios e mortos-vivos ali, ingredientes frescos, cara, feitos por minérios e equipamentos agrícolas de alta qualidade feitos pelos anões. Então o Reino Feiticeiro estava cada vez mais aumentando as suas forças a partir disso. O transporte de carga dentro da cordilheira do Azerbaijão foi tratado pelos mortos-vivos, fazendo com que o custo dos transportes e mão de obra fossem basicamente insignificantes para eles. Tanto que era tão mais barata para eles comprarem dos anões do que do Reino Restize de fato. O que me chama muita atenção do porquê que o Reino Restize não tentou forjar nenhum vínculo, nenhuma aliança em nível nacional com os anões por pelo menos 200 anos. Já que qualquer documentação oficial que eles tinham com relação a isso estava escrita com uma papelada desatualizada, tipo, completamente desatualizada. Porque o povo, basicamente, dos anões começou a cair. Eles podiam ter fechado uma relação agora, pô, mais recente. No entanto, o povo do reino conheceu o seu notável artesanato e criação de itens, mas agora já era tarde, já estava nas mãos do Ainz. Depois do ataque da carruagem do Ainz para o Reino Santo, o Reino dos Anões foi uma das 5 nações que assinaram e concordaram com a declaração de guerra do Reino Feiticeiro contra o Reino Restize. E acabou, mano. Pô, a gente sabe que teria que acontecer isso de qualquer jeito, porque os anões estavam trabalhando pro Ainz, eles não iam simplesmente, não, mano, não vou me meter nisso não, eu não vou assinar, eu vou ficar contra você. Se ficasse contra já era pra eles, né? A gente sabe como é que funciona. Mas se eles fossem imparciais até dava para ir. Só que mesmo assim os caras resolveram aceitar. Ainda assim tiveram alguns problemas para verificar o seu selo, já que eles não tinham registrado, né? A versão que eles tinham registrado do selo era uma versão muito desatualizada, porque o reino declinou e foi tipo simplesmente para pó. Basicamente, durante muito tempo ficou nesse declínio. Então eles finalmente receberam alguns esclarecimentos das suas fronteiras lá em Rebro Murcho. E cara, nesse lugar aí foi onde eles conseguiram ter algumas relações para vender alguns itens e tal. Nada muito absurdo, mas no final das contas, eles apoiaram o Reino Feiticeiro depois de declarar guerra com o Reino Restize. E assim, a gente vê uma nova ascensão direto dos anões. Os anões conseguindo crescer, se unindo junto do Ainz depois de ter simplesmente acabado, tipo, indo pro nada. Esse povo, dá pra se dizer que eles literalmente foi do céu ao inferno aí em quesitos sociais e econômicos, tá ligado? Foi um reino próspero que caiu completamente e voltou por causa do Reino Feiticeiro. Também, né, se não fosse o nosso querido Caveirão pra dar aquele apoio, aquela forcinha, chegou ali, deu um abracinho, uma mãozinha, né? Cedeu algumas coisas, lógico, com outros planos também.
convenhamos que poderia estar até pior, cara. Os Quaggoa simplesmente poderiam ter acabado com todos os anões aonde eles estavam. Imagina só. E, mano, se a raça dos anões fosse extinta completamente, talvez um ou outro aí até conseguisse sobreviver se fugisse e tal. Mas se ela fosse extinta completamente, já era runas. Porque os anões são os únicos que faziam, né? Porque agora meio que parou isso aí, mas vai retornar dentro do Reino Feiticeiro. Mas eram os únicos que faziam as runas em todo o mundo. Foram os únicos que aprenderam e estudaram isso durante esse tempo todo. Então imagina, o Wise não teria como estudar isso tudo com relação às runas. Ele só teria a lembrança do passado dos anões, caso os anões não sobrevivessem. Porque a chance também, já que os Runecraft, né, o pessoal que fazia runa, era muito baixa, se alguns fugissem apenas, a chance de ter um no meio deles que fosse um Runecraft também era mais baixa ainda. Não necessariamente o cara que sobreviveria do ataque dos Quaggoa seria um Runecraft. Então, mano, a gente não sabe dizer se seria uma doideira ou não. O Wise provavelmente não encontraria um cara com Runecraft. Ou sim, né? Dependendo da história. A gente sabe que em história, em livro, tudo pode acontecer, cara. Mas me conta aí se você curtiu essa história do passado geral da Nação dos Anões. Se teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários também pra gente trocar essa ideia, porque eu me amarro trocar uma ideia com vocês. E não esquece de se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho e todas as notificações, cara. Sabe por quê? Porque o Overlord tá só começando. Vai por mim, cara! Você ainda tem muito pra explorar dentro dessa história, dentro desse mundo incrível. E aqui no canal a gente traz isso explicadinho, ó, de mão beijada pra você. Coisa boa, cara, que é só conteúdo top. Então tudo que você precisar saber, tiver precisando, pode mandar nos comentários, pode colher aqui, procura nas playlists Overlord, que, mano, a gente tem muito vídeo aqui no canal falando de tudo que é possível. E vai ter muito mais ainda, toda semana tá tendo. Valeu demais, galera, tamo junto sempre. Beijo pra vocês, um abraço e até o próximo vídeo, hein? Fui!